Amém. Amém. Essa manhã eu quero ler uma palavra de vida, de direcionamento, uma palavra de fé. Essa palavra, ela foi dada por Deus para um ministério de um homem que já foi embora, um homem que ele ministrou, ele foi muito atacado, inclusive até hoje ele é muito atacado por conta da sua fé. Ele já morreu, mas até hoje muitas pessoas falam muito mal. Normalmente pessoas de uma visão bem tradicional do Evangelho de Jesus Cristo. E esse homem, o nome dele era Kennedy Reagan. E eu gosto muito do ministério dele, porque ele ministra o que às vezes as pessoas... Ele ministrava o que as pessoas não tinham coragem de ministrar, que é o poder de Deus. Ele ministrava o evangelho que funciona. Não o evangelho que é pregado, mas o evangelho que é vivido, né? Ele ministrava a respeito de cura, de milagres, de prodígios, de maravilhas. Ele ministrava a respeito da fé. Ele ministrava a respeito de você acreditar, né? E você se posicionar nesse lugar da fé. E, por fim, uma das palavras que ele mais usava no ministério dele era Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Ele usava muito essa ministração e isso marcou o ministério dele. E o ministério dele era literalmente um ministério de fé. Um ministério do eu creio. Eu creio que Deus é poderoso. Eu creio que as coisas vão acontecer. E, queridos, é muito mais fácil viver um evangelho da incredulidade do que viver o evangelho da fé, né? Até porque quando você acredita, quando você tem fé, quando você se posiciona nesse lugar de fé, de ousadia, alguns têm você como louco, né? Outros dizem assim, não precisa, né, dessa coisa toda. Outras pessoas dizem assim, eu acho que não precisa desse exagero, né? A gente precisa crer, mas crer com cautela. E você viver um ministério de fé, um ministério de milagre, você crê que o evangelho funciona. Você crê que Deus opera, que Deus fala, que Deus restaura, que Deus batiza com o Espírito Santo e com poder. Você crê que você é batizado, né? E Deus traz sobre você uma linguagem sobrenatural. Uma linguagem onde você ora o que você não está entendendo. Mas que Deus entende essa linguagem sobrenatural. E que através dessa linguagem sobrenatural, Deus, Ele está orando a oração perfeita para você. Então, crer nessas coisas, muitas vezes, né, gera confronto com quem não acredita, né? Então, às vezes, é mais fácil viver dentro de um processo de incredulidade do que dentro de um lugar onde você crê que Deus faz, que Deus opera, que Deus se manifesta. Ontem, a Cíntia, né, teve aqui na live, Cíntia Leão, e ela falou a respeito de uma situação de enfermidade. E essa questão mexe muito comigo, muito. Meu Deus. Porque eu creio de verdade em cura. Creio muito em cura. Eu creio no mover do Senhor. Eu creio que não tem nenhuma enfermidade que Deus não possa curar. Olha, ó, Cíntia falou, eu tô aqui. Oh, glória a Deus. Eu não consigo acreditar que tem uma doença que Deus não possa curar. Eu não consigo acreditar que tem algo difícil para Deus. Não consigo. Né?
Então, eu creio de verdade que tudo é possível para Deus. Agora, eu também acredito que nós, com as nossas crenças, com as nossas limitações, nós conseguimos gerar uma barreira para uma operação de Deus. Olha só, as nossas crenças erradas, a nossa visão errada, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós, no decorrer do nosso dia a dia, somos ministrados, pode fazer com que nós venhamos impedir o agir sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, eu mesma posso ser um impedimento do agir de Deus para a minha vida. Eu mesma posso ser o próprio empecilho para que Deus haja na minha vida. Porque sem fé, a palavra de Deus diz, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você sabe o que significa galardoador? Significa que Ele presenteia. Que a nossa busca não é em vão. Que as nossas lágrimas, que esse empenho, que nada disso diante de Deus é em vão. Em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um plano. E muitas pessoas, elas impedem um agir de Deus na sua própria vida. Porque as suas crenças impedem Deus se mover na sua direção. Deus cura, queridos, cura. Deus faz milagre? Faz. Deus opera prodígio? Sim. Deus opera maravilha? Sim. E por que ele está operando a maravilha lá e ele não está operando a maravilha cá? E por que Deus está prosperando lá e Deus não está prosperando cá? E por que Deus fez um milagre lá e Deus não fez um milagre cá? Você já se perguntou isso ou não? Você já se questionou algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia? E a maioria das vezes, queridos, a questão não é Deus. A questão somos nós. Rosana falou, já temos a fé natural, precisamos buscar a fé do sobrenatural. Exatamente. Nós precisamos adentrar num lugar de fé. Uma fé em Deus. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, queridos, ela é construída. A fé é fortalecida. A fé, ela é desenvolvida. A fé é como um músculo. Sabe quando você vai para academia? Eu mesmo não gosto de pegar peso. Eu já falo com o moço lá, ô moço, não quero pegar peso não. Não gosto de pegar peso. Eu falo, eu quero ter saúde, só a parte da saúde, né? Mas eu não gosto muito de pegar peso. Mas se eu gostasse, aí hoje eu ponho um peso menor, amanhã eu ponho um maior, depois eu ponho outro maior. Tem pessoas lá
que eu faço com aparelho puro, mas tem pessoas que fazem com 100 quilos. Tem pessoas que fazem com 120 quilos. Tem pessoas que fazem com 140 quilos. Por quê? Se eu chegar lá na bendita da academia e eu pôr 140 quilos, eu não levanto aquele negócio. Não levanto de jeito nenhum. Porque eu não fui condicionada para ter a força para levantar aquele peso. É como a nossa vida de fé. Nós precisamos condicionar a nossa vida de fé. Nós precisamos desenvolver a nossa vida de fé. Nós precisamos crescer em fé, romper em fé, desenvolver a nossa fé. Essa palavra, ela diz assim, Mateus 11, 22. Tenham a fé em Deus. E eu lhes asseguro, se alguém disser a esse monte, levanta, se atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Olha que negócio, gente, essa palavra aqui. Portanto, eu lhe digo, tudo, repete esse negócio, chegou a me dar um... Meu Deus, olha só, repete esse negócio. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Eu tô pedindo ainda, mas eu preciso crer que eu já recebi. Aqui tá o milagre. E assim lhe sucederá. E assim lhes sucederá. Marcos 11, do 22 ao 24. Tudo que pedirem em oração, crendo que já receberam, assim te sucederá. Tudo. Gente, essa palavra, se você pega esse negócio aqui, se você medita nessa palavra, se você acredita nessa palavra, não tem mais nada impossível na sua vida. Se você só escolhe essa palavra aqui, se você pega só Marcos 11 hoje, se você decidir hoje, você falar assim, olha, eu preciso de uma reviravolta na minha vida. Eu quero perguntar para você aqui, quem é que precisa de uma reviravolta em nome de Jesus na sua vida? Quem é que precisa de um mover sobrenatural do Senhor? Quem precisa de uma reviravolta em nome de Jesus? Diga eu. Preciso de uma reviravolta, pastora. Eu preciso de um mover sobrenatural aqui na minha vida. Pronto. Tá precisando disso? Você vai pegar Marcos 11, do 22 ao 24. Você vai pegar Marcos 11, do 22 ao 24. Você vai imprimir, você vai digitar e você vai imprimir. Marcos, do 22 ao 24. Presta atenção o que que você vai fazer. Qual é a reviravolta que você precisa? Ah, pastor, eu preciso de uma reviravolta no meu casamento. Eu preciso de uma reviravolta na vida dos meus filhos. Eu preciso de uma reviravolta na minha vida financeira. Eu preciso de uma reviravolta na minha vida profissional. Eu preciso de uma reviravolta na minha saúde. É o que você precisa. Presta atenção no que eu tô falando para você. Olha só. Deus está te dando aqui hoje o que vai fazer você viver uma reviravolta. E eu vou te dar na prática. Eu vou te dar na prática o que você vai fazer a partir de hoje.
Presta atenção. Você vai pegar Marcos 11, do 22 ao 24. Você vai imprimir num cartãozinho. De um lado vai estar Marcos 22 ao 24. Do outro lado, você vai colocar a figura de qual é a área que você precisa de uma reviravolta. Profissional, financeira, casamento, filhos. Mas você não vai colocar como está. Você vai colocar o que você quer. Especificidade. Você vai colocar uma foto, alguma coisa, um exemplo. Vou trazer um exemplo para vocês. Pena que eu não trouxe meus livros de devocional, estão lá em cima. Deus me deu uma promessa de mãe de multidões. Quem sabe dessa promessa? Todo mundo. Que eu falo o tempo inteiro. Ok. Algum tempo atrás, eu estava em busca dessa promessa. Hoje, para mim, já é. Para mim, eu ainda não cheguei aonde eu sei que Deus vai me levar. Mas para mim, já é. Para mim, já é. Que vão colocar aqui, ó. Reis e Lene tá dizendo assim: pastora, só uma área? Presta atenção, Rose. Reise. Assim? Reise. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar para você. Nós estamos em um processo de desenvolver a nossa fé. Nós estamos em um processo de fortalecer, desenvolver um músculo dessa fé. Vamos à academia de novo. Eu estou indo para a academia para desenvolver os meus músculos. Se eu malhar todo dia um músculo, esses músculos vão desenvolver sim ou não? Erilene, tá? Esses músculos vão desenvolver sim ou não? Se eu malhar todos os músculos durante a semana, vão desenvolver? Vão. Amém? Amém! Agora, se eu vou na academia todo dia e eu malho um único músculo, em quanto tempo eu vou ter resultado nesse único músculo? Rápido. Porque eu dei foco para ele, entende? E esse é a grande questão das pessoas. Elas querem tudo e elas não alcançam nada. Elas querem tudo e elas não têm fé para nada. Sabe por quê? Porque ela não fortalece a fé dela. Eu lembro da época em que eu precisava de fé para comprar um sapato. Eu lembro até hoje. A gente estava indo para a igreja numa época de inverno e o sapato do meu marido estava furado. Então, molhava o pé inteiro. E eu precisava de fé para comprar um sapato. Quanto custa um sapato? 100 e poucos, 200 reais. Mas eu precisei fortalecer a minha fé para comprar um sapato. Hoje, eu tenho fé para ir para outros patamares. Só que essa fé, ela foi crescendo. Essa fé, ela foi desenvolvendo. Tá bom? Então, vamos trazer outra maneira para que você entenda. Eu tenho uma proposta de cavar muitos poços, né? A respeito aí do que Erilene perguntou. Tem um monte de poço para eu poder cavar. Eu cavo um, cavo outro, cavo outro, cavo outro, cavo outro, cavo outro, cavo outro. Eu tô cavando um monte de poço e no final das contas eu não tenho água em nenhum. Eu tô cansada, eu tô frustrada, eu tô sobrecarregada e eu não tô tirando água de poço nenhum. Entende isso?
Deu para você clarificar? De você dar foco. Qual a sua maior necessidade? Qual é a área que você precisa da maior reviravolta? É na sua fé? É na sua área emocional? É na sua família? É no seu casamento? Em qual é a área que você precisa realmente fazer assim, Senhor, eu preciso de um mover sobrenatural do Senhor? Queridos, se você olhar para a palavra diz que o Senhor já fez. A palavra diz que o Senhor já operou. A palavra diz que lá na cruz do Calvário ele disse, tetelestai, está consumado. Ele já fez tudo. Ele já nos curou, ele já nos salvou, já nos libertou, ele já nos prosperou, já nos abençoou. Só que o nosso sistema de crenças, o nosso processo emocional, a nossa estrutura da nossa alma, não permite que a gente acredite na palavra. E porque eu não acredito na palavra, por conta do meu sistema de crença, ela não funciona para mim. O problema está na palavra? Não está não, queridos. O problema está no céu? Também não. O problema está em Deus? Muito menos. O problema está em nós. No nosso sistema de crença. Na nossa estrutura de fé. Que muitas vezes é tão pequena que a gente não consegue mover nada, nada. E o que move o céu não é choro, não é a lágrima, não é. O que move o céu, quer dizer, é um coração de fé. A palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você ora, o que vai mover aquela oração não é a oração por si só. Quantas orações estão lançadas sem nenhum tipo de fé? Quantas pessoas oram, mas o coração dela não está naquela oração? Ora por obrigação. Ora para cumprir uma tabela. Pai, em nome de Jesus, Deus abençoa. Automatizado. O seu coração não está naquela oração. Entende? Que bom que você entendeu. Então, tudo que você pedir em oração, crendo. Tudo. E o mais lindo dessa palavra é a parte do tudo. Não deixou nada para fora. Tudo. E tudo é tudo. Tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu. Eu não creio que um dia eu vou receber. E eu dei risada com Deus hoje de manhã, porque eu tenho um ritual do acordar. Um ritual que as meninas aí da mentoria sabem, né? É todo um ritual de mentalização, de alegria, de respiração, para eu iniciar meu dia. E lá tem um momento onde eu faço a minha mentalização de como que vai ser meu dia, né? É realmente criando um futuro que eu ainda não vi, mas pelos olhos da fé eu tô criando hoje. E aí eu tô num processo aí de iniciar uma construção. Eu falei, Senhor, não vou mentalizar mais a minha casa, não, minha casa já tá pronta. Gente, aqui dentro de mim eu tenho tanta convicção que a casa tá pronta. Não coloquei um tijolo, mas tá aqui dentro, tá pronta. Já aconteceu. Tudo que pedires em oração, crendo que já aconteceu. Pastora, começou a construção? Não tem um tijolo lá. Não tem areia, não tem brita, não tem nada, mas já aconteceu. Já é. Tudo que pedires em oração, crendo que já aconteceu.
E porque a sua vida de oração, as coisas não acontecem porque você não acredita. Porque você não acredita. Você ora e você não acredita no que você está orando. Você ora assim: Deus, abençoa tal área da minha vida, mas você mesmo já vê o caos na área. Você não acredita. E o que eu vou ensinar você a fazer aqui? Você fortalecer a sua fé. Não é você convencer Deus, porque Deus não precisa ser convencido por você, pelo contrário. Deus, Ele quer ministrar na sua vida, Ele quer ministrar, Ele quer operar, Ele quer manifestar o poder, a graça da parte dEle sobre a sua vida. Pronto, você vai pegar Marcos 11, 22 ao 24, você vai escrever num cartãozinho, de um lado, você vai escrever... Do outro, você vai pôr a foto daquilo que você crê que já aconteceu. Pastora, mas eu não creio ainda que já aconteceu. Mas em breve você vai estar crendo. Muito em breve. De um lado, Marcos. De outro, o que você crê. E você vai começar a declarar essa palavra de Marcos pelo menos 3 vezes no seu dia. Aonde você for, você leva esse cartãozinho. Aonde você for. Põe dentro da... Eu não sei se você usa muito a Bíblia. Não sei. Mas você vai pôr esse cartãozinho num lugar aonde você normalmente tem contato. Se você tiver que fazer vários, faz vários do mesmo. Põe um lá no banheiro. Põe um lá debaixo do seu travesseiro. Leva um dentro da bolsa. Põe em diversos lugares. Por quê? Ao invés de você ter uma pausa no seu dia, cola na bendita da geladeira que a gente abre um monte de vezes no dia, pra glória de Deus. Exatamente, na geladeira. E aí, não tem aqueles momentos que você tem aquelas pausas durante o dia? Ao invés de você ir olhar a rede social, sabe o que você vai fazer? Você vai ler essa palavra. E você vai dizer para você: Rosana, Si, Claudinha, tenha fé em Deus. E eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta, se atira no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, receberão, e assim lhes sucederá. Só que eu ainda vou além. Eu vou além. Eu quero que você coloque toda essa palavra na primeira pessoa. Você vai dizer assim: eu tenho a fé de Deus. Você vai escrever assim, olha. Eu tenho a fé de Deus. E tudo que eu disser, se eu disser, levanta-se monte e atira no mar, e eu não duvidar no meu coração, assim vai acontecer. E aí você vai anotar aí. Tudo que eu pedi em oração, crendo que eu já recebi, assim me será feito. Você pode já colocar como se você já vivesse essa palavra. Então você coloca assim: tudo que eu peço em oração, eu creio que eu já recebi. E é por isso que isso me tem acontecido. Você vai colocar como se você já vivesse essa palavra. Eu tenho a fé de Deus. E é por isso que eu digo para o monte: levanta, monte, se lança no mar. E assim sucede. Tudo que eu peço em oração, eu creio. Tudo que eu peço em oração, eu creio. E é por isso que tudo que eu peço em oração acontece. Você vai colocar no seu cartão essa palavra na sua declaração pessoal.
Você vai colocar essa palavra dizendo que você já vive ela. E do outro lado do cartão, qual é o seu pedido? Do outro lado do cartão, uma foto, uma impressão. Você vai colocar lá desse outro lado do cartão. 3 vezes no dia. A palavra está em Marcos 11, 22 ao 24. 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. Não tem igual você toma remédio. Quem aqui toma remédio? Você nem esquece do remédio. Ó, tudo que eu peço bem em oração, eu creio que eu já recebi. A Aline colocou. Não tem como você tomar remédio, você vai fazer com esse negócio. E aí, você vai olhar para aquela foto, para aquela imagem, e você vai sentir como se já fosse. Você vai olhar para aquela foto, você vai olhar para aquela imagem, e você vai sentir como se já fosse. E você vai se posicionar e você vai dizer: Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque isso aqui eu já tomo posse. Isso aqui já é meu, no nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque isso aqui em breve, Pai, vai estar nas minhas mãos. Eu te louvo e te agradeço, porque no mundo, no reino espiritual, um rebuliço está acontecendo. Isso aqui já aconteceu na minha vida. Tem pessoas que vão rir de você, já vou te avisar. Tem pessoas que vão fazer chacota, inclusive, da sua casa. Ok? Tem pessoas que vão dizer que não funciona. Mas eu quero garantir pra você. Já é. Né, Anderson? Já é. Eu quero garantir pra você que a palavra de Deus é real, verdadeira, poderosa. Ela opera nos mais extremos dentro do ser humano. Ela tem a capacidade que ninguém tem de divisão de espírito e alma. A palavra tem um poder criador. A palavra tem um poder de criatividade, de criar a sua vida. E eu quero que você faça isso na prática. Na prática. E não vem com conversa fiada pra mim, fica gravado sim. Não vem com conversa fiada pra mim de fazer uma semana e vir... Ai, pastora, já fiz uma semana. Você vai fazer até que aconteça, não é uma semana. Pode acontecer em uma semana? Pode. Pode acontecer hoje? Pode. Porque Deus é poderoso pra fazer. Tenha fé de Deus. E você vai declarar o quê? Eu já tenho a fé de Deus. Pastora, mas eu não acredito que eu tenha a fé de Deus. Mas você vai bater tanto. Repetição. Repetição é a mãe do aprendizado, queridos. Pena que essa geração não gosta de repetição. Ela não gosta de nada repetido. Tudo que pedires em oração, crendo que já recebeu, assim será feito. Você vai declarar: eu tenho a fé de Deus. E é por isso que quando eu digo ao monte, lança no mar, ele obedece. E é por isso que tudo que eu peço em oração crendo, eu recebo. Você vai declarar essa palavra 3 vezes no seu dia. Você vai olhar para esse cartão 3 vezes no seu dia. Cartão na bolsa, cartão no livro, cartão na geladeira, cartão no banheiro. Vai usar o banheiro, ao invés de estar no celular, pega seu cartão. Veja, sinta como se já fosse. Tudo que eu pedi em oração, crendo que eu já recebi. Eu creio que eu já recebi, eu não vou receber. E esse é o pulo do gato da resposta de oração. As pessoas não creem que já receberam. Elas não se comportam como alguém que já receberam.
Ela não fala como alguém que já recebeu. Ela não agradece como alguém que já recebeu. Pelo contrário, ela reclama, ela murmura, ela fala do problema, ela profetiza o problema o dia todo. Ela ora, mas ela não crê. Ela ora, mas ela fica profetizando que nada acontece para ela, tudo na vida dela dá errado, tudo é muito difícil. Ela fala, mas ela não vive. Tudo que pedires em oração, crendo que já recebeu, assim será feito. Eu preciso crer que eu já entrei nesse lugar, que eu já recebi, que já é meu. Já é meu. E nós precisamos fortalecer a nossa fé. Eu tô te dando uma forma muito prática de fortalecimento na fé. Pastora, como que eu vou fortalecer a minha fé aqui? Você vai repetir a palavra. Essa palavra ela vai construir uma nova crença dentro de você. E ao invés de uma crença de incredulidade, de derrota, de falta de necessidade, você vai construir uma crença de tudo que você pedir em oração, crendo, você já recebeu. Você vai construir de uma forma prática. Eu não estou falando de uma forma, eu não tô te ensinando de uma forma prática. Para que você possa construir de maneira prática o fortalecimento da sua fé. A fé é como um músculo que eu fortaleço, eu desenvolvo, ele cresce. A sua fé, ela cresce, ela desenvolve. Mas você pode ter uma fé tão mirrada. Você pode ter uma fé tão pequenininha, tão mirrada, que você nem tem ânimo de orar. Você sabia que a maioria das pessoas não oram porque elas acham que a oração não funciona? Você sabia disso? A maioria das pessoas não tem uma vida de oração porque elas acham que a oração não funciona. Não funciona para ter comunhão com Deus, ela crê que Deus nem está ouvindo ela. Não funciona para ter intimidade, para ser alguém íntimo de Deus. Não funciona, porque ela não crê nisso. Não funciona para petição, para libertação. E aí ela fala assim, rapaz, se esse trem não funciona, eu que vou perder meu tempo orando? Não. E aí as pessoas não oram. Por quê? Por que pessoas não oram? Porque ela não crê no mover da oração. Porque as pessoas não param para orar. Porque elas não creem que aquela oração vai gerar efeito na vida delas. Que aquilo ali vai ter uma movimentação. Que quando eu me ajoelho, que quando eu levanto um clamor ao Senhor, existe uma movimentação no reino do Espírito, na minha direção. Se eu cresce de verdade nisso, provavelmente a minha vida de oração será uma vida crescente. Em tudo. A primeira coisa que eu ia fazer era o quê? Orar. A primeira coisa que eu ia fazer era o quê? Clamar ao Senhor. Colocar diante de Deus. Então nessa manhã, aqui a gente meio que não trouxe uma pregação. A gente trouxe um passo a passo de como você fortalecer, aumentar a sua fé e ter a resposta da sua oração. Deus passos, Deus vai colocando no chão. Esse é uma frase que a gente precisa usar. Porque crer quando tudo já está acontecendo é fácil. Mas crer a despeito das circunstâncias. Ser como o profeta que Deus fala assim, Ezequiel, pode esses ossos voltar a ter vida? Ezequiel falou, rapaz, tu sabes. Eu não sei de nada. E o Senhor disse para ele, profetiza. Profetiza. E profetizar é uma maneira de você dizer, eu acredito no Senhor. Eu vou profetizar o que a tua palavra está dizendo. E a palavra de Deus está dizendo para nós essa manhã, tudo o que você pedir em oração crendo, que já recebeu,
assim será feito. Você sabe que tem a maioria das pessoas que estavam aqui nessa live hoje. Ela vai sair daqui como se ela não tivesse ouvido nada. A maioria das pessoas que estão aqui nessa live hoje, ela vai pegar essa palavra aqui e ela vai enterrar. A maioria das pessoas que estavam aqui hoje, elas vão continuar dizendo para Deus: eu preciso de um milagre, eu preciso de uma reviravolta, eu preciso de uma intervenção. Vai entrar ano, vai sair ano, e ela vai estar diante de Deus com a mesma conversa. E ela não vai colocar em prática essa palavra que nós colocamos aqui nessa manhã. A maioria das pessoas. Porque eu lido com gente o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E a maioria das pessoas, elas querem falar dos seus problemas. Elas querem desabafar. Mas elas não querem resolver seus problemas. No fundo, eu sou tão viciada emocionalmente falando, as pessoas são tão viciadas na dor, no problema, na lamúria, na reclamação. E isso, gente, é um processo que ele não é racional, ele não é consciente, mas ele é um processo inconsciente. Ela é tão viciada que Deus, às vezes, dá chaves que poderia tirar ela da prisão, mas ela não usa. Infelizmente. Infelizmente. Mas eu quero desafiar você aqui hoje. Você que está aqui até agora. Faz o que eu te ensinei hoje aqui. Você sabia que tem pessoas que pagam um rio de dinheiro para poder colocar esse negocinho em prática? Coloque em prática. O que muda a sua vida, queridos, é a prática da palavra. O que muda a sua vida é quando você crê na palavra. Por que eu estou te ensinando isso? Porque você ainda não consegue crer. Porque se você já conseguisse crer, quando eu lesse essa palavra aqui, ó, tudo que pedirem em oração crendo, assim sucederá. Você falava: pronto, eu vou fazer minha oração aqui agora, eu vou receber meu milagre, vou mover, a reviravolta vai acontecer. Só que como você ainda não crê como deveria, eu estou te dando uma maneira de você praticar fé. Eu estou te ensinando o que ninguém me ensinou. Praticar a sua fé, fortalecer a sua fé, desenvolver a sua fé. Então sai daqui hoje e faz exatamente como eu disse para você. Coloca essa palavra pessoal, falando para você já. Diga para você. Se precisar, coloque o seu nome lá para você pregar para você. Sumaí, você tem a fé de Deus. Mas normalmente as minhas declarações eu já coloco tudo na primeira pessoa. Eu coloco tudo na primeira pessoa, minhas declarações. E eu coloco normalmente, eu tenho a fé de Deus. Normalmente eu coloco assim as minhas declarações. Eu tenho a fé de Deus. E é por isso que eu digo ao monte, e eu não duvido no meu coração, lança e o monte vai. Tudo que eu peço em oração, eu creio que eu já recebi. E é por isso que eu tenho vivido tantas reviravoltas. E é por isso que eu tenho vivido esse mover sobrenatural. Você vai declarar a palavra sobre você como uma verdade, no nome de Jesus. E você vai visualizar qual é a área que você precisa dessa reviravolta. 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. A maioria vai sair daqui e não vai fazer.
Porque é muito difícil. Eu tenho que imprimir. Escreve na mão. Em nome de Jesus. Tira essa conversa. Querido, se você não tem coragem de fazer um cartão, sua vida não precisa, não é para ser mudada mesmo, não. Você não tem coragem de parar para escrever um cartão. Pastora, mas eu não tenho impressora. Gente, uma impressão é 25 centavos. Procura a figura, imprime, pelo amor de Deus. Não tem impressora, desenha pelo menos o que você quer. Entende? Sai dessa zona de conforto, desse lugar de bosta. Um lugar que a pessoa tá ali, ó. A coisa não acontece, mas você não tem coragem de fazer nada daquilo que as pessoas estão te orientando, te falando. Anota. Anota o versículo. Põe na parte pessoal, declara pra você, como se já fosse. Imprime aquilo que você quer, aquilo que realmente você quer. E você vai visualizar isso 3 vezes no seu dia. 3 vezes no seu dia. Põe esse cartãozinho na geladeira, põe outro no banheiro, põe outro dentro da bolsa, põe outro debaixo do travesseiro. Visualiza esse negócio e declara. Visualiza, declara, visualiza, declara, visualiza, declara, visualiza, declara. Eu quero dizer pra você, se a sua fé não aumentar, se a sua fé não desenvolver, é porque você não fez. Pronto, tá resolvido. Não tem como, não tem possibilidade. Não tem possibilidade de, primeiro, você não ter resposta, não tem essa possibilidade. Segundo, não tem possibilidade de você não aumentar a sua fé. Não tem possibilidade de você ficar no lugar onde você está hoje. Não existe essa possibilidade. Então vai e faça em nome de Jesus. Tudo o que pedires em oração, crendo que já recebeu, assim será feito. Assim será feito. Em nome de Jesus. Débora falou, que palavra e confirmação, Suaí. Ontem falei algo para o Senhor e acordei de madrugada já orando por algo que é por fé mesmo. Tô vendo meu cartãozinho pronto. Mas já tô declarando. E daqui a pouco eu vou fazer um story e eu vou mostrar pra vocês meu cartãozinho. Eu tenho cartãozinho em todo canto. Na verdade, a minha casa é uma casa de banner, de declarações, de cartões. Dentro dos livros que eu leio, tem os marcadores. Eu fiz marcador de texto com os meus cartãozinhos. E eu falo que eu só ensino o que eu pratico. Porque se eu pratiquei e funcionou pra mim, tem que funcionar pra você. Tá bom? Tem que funcionar pra você. Isso é a fé na prática. Eu há muitos anos atrás, eu perguntava, Senhor, eu quero ter mais fé, mas como é que eu faço? A fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Quando eu estou declarando a palavra de Deus pra mim, o que eu tô fazendo, gente? Eu tô ouvindo. Eu tô me fortalecendo. Eu tô crescendo em fé. Eu tô desenvolvendo. Quando eu digo pra mim, tudo que eu peço em oração, crendo que já recebi, assim me será feito. Eu posso falar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E eu ainda não estou acreditando. Mas eu vou ministrar para mim tantas vezes que de repente um negócio vai mudar aqui dentro. De repente uma fé sobrenatural vai começar a brotar de mim. E eu vou viver o sobrenatural do Senhor no nome de Jesus. Você recebeu uma chave antes do final do ano para uma reviravolta na sua vida. Em nome de Jesus. Tu bota esse negócio para funcionar. Viu? Estava falando de fé ontem com uma mentorada e hoje Deus deu a resposta através da sua vida. Coisa mais linda desse mundo. Minha mentora top aí de paz. E eu creio em nome de Jesus. Gente, da mentora aí de paz, eu falei hoje pela manhã, eu falei com Deus que eu vou trazer meu livro para as lives. Eu tenho muita dificuldade ainda, né, de lembrar, assim, lembrar de falar, né?
Eu fico tão empolgada com a palavra e eu quero tanto que as pessoas vivam transformação, mudança, crescimento, que às vezes eu me esqueço de algumas coisas. Então eu quero falar para vocês que eu tenho um livro chamado Criação de Filhos. Esse livro é um treinamento em livro. Esse livro, ele é um livro para você estabelecer princípios cristãos dentro da sua casa, tá? Para que você eduque os seus filhos de uma forma assertiva. Dentro desse livro, ele ficou um livro poderoso, incrível, abençoador. Pastora, meus filhos já são grandes. Compra e dá para alguém. Você conhece um monte de gente que tem filho pequeno. Então, seja um semeador no reino de Deus. Compra e investe na vida de alguém. Se seu filho é pequeno ainda, criança, adolescente, compra e investe na sua casa, no seu lar. E eu vou dizer para você, não é um gasto, é um investimento. E eu vou colocar todo dia o link lá no story, vou colocar uma postagem do livro. Deus vai me dar essa graça para eu lembrar, né, Pai? Em nome de Jesus, me faz lembrar, Senhor. Me faz lembrar. Em nome de Jesus, tá bom? Então, se você não comprou ainda, compra. Tá lá na Amazon e vai ser uma bênção. Eu vou dizer pra você, você vai ficar tão feliz de ler esse livro. Você vai falar assim, meu Deus, que maravilha esse livro, tá bom? E que Deus possa usar a sua vida para você ser, né, um canal de bênção para a vida de outras pessoas também. Ei, Claudinha, que bom que você tá aqui. Também ama a sua vida em Cristo Jesus. Viu? Então, gente, marca alguém nessa live. Eu vou falar com a moça que me ajuda para ela pegar essa live hoje ainda e ela fazer os cortes necessários, tá? E ela colocar no YouTube, porque fica mais prático para compartilhar. Porque hoje a gente aprendeu a questão da prática de aumentar, crescer sua fé e você fazer uma reviravolta realmente na sua casa. Um cartão de cada vez, um pedido de cada vez, um cartão de cada vez. Não tenta cavar um monte de poço, não. Tu não tem fé para cavar um poço ainda? Fortalece essa fé, se posiciona, ó, um poço de cada vez, tá bom? Um poço de cada vez, um poço de cada vez. Trabalhou um poço, tá bebendo água dele, vai pro próximo poço, viu? Um beijo com cheiro. Um abraço coletivo. Eita glória. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos nessa jornada. Eu creio que vai ter muita reviravolta com essa live de hoje, viu? Eu creio que tem muita gente que vai viver o sobrenatural do Senhor no nome de Jesus. Já eu vou mostrar meu cartãozinho lá no story pra vocês. Vou subir, já vou pegar lá e fazer o story. Você já vai lá e assiste o story. Cheiro.